crítica do Paulo Freire é uma crítica burra. Por quê? Quando a gente ensina contra a biologia do nosso cérebro, a gente está trabalhando contra o cérebro, contra o que é humano. Tudo que está no universo hoje da pedagogia, eu chamo de pseudociência e anti-ensino. É tudo pro anti-ensino. Muitas das premissas, das ideias do Piaget, do Vygotsky, elas já foram refutadas. Como que o nosso sistema educacional pode estar pior do que na Idade Média? Se o ser humano só se desenvolve, a gente só anda para frente, não anda para trás. Hoje a gente já sabe que o método fônico é o único adequado para alfabetizar a todos, mas isso foi combatido no Brasil. E onde que entra a questão ideológica? Transmitir conhecimentos prontos passou a ser um crime. Você não pode falar em professor, porque a própria palavra professor é opressor, ele é um mediador. Vem as autoridades, vem o professor doutor e fala que, olha, você não vai ensinar o seu aluno. O combate é ela reconhecer que ela é manipulada. Você tem que reconhecer, primeira coisa, você tem que ver a realidade. Professoras, tá dando errado, vamos tirar essa máscara? Alunos, vocês estão aprendendo porcaria nenhuma, vamos tirar essa máscara? Vamos começar do começo? É um lixo! É um lixo, é Acho que eu fui a primeira pessoa nesse país a falar bem desse assim, é um lixo. Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo, neste novo cenário maravilhoso com o qual meu querido amigo Arthur Morrison está combinando. Boa noite, querido. Boa noite, Lara Brenner. Que saudade eu tava de você. Eu de você sempre, querido. Sempre bom nós nos encontrarmos, né? Eu achei que eu ia ter saudade daquela nossa mesona, mas eu tô amando esse espaço aqui. Eu também, tô amando. Vamos mostrar? Mostrar pra galera aqui esse espaço? Vale a pena abrir o ângulo da câmera, pessoal. Muito Gente, legal. olha que coisa mais linda. Disseram que aqui é a nossa casa de campo. Achei tão chique. Comenta aí o que vocês acharam do novo cenário do Conversa Paralela. Muito gostoso. A gente tá realmente se sentindo em casa, né? O único risco que a gente corre é de os podcasts serem infinitos. 5 horas de podcast, 5 horas de conversa, meninos. Vocês se preparem. Boa noite. Muito bom te rever, viu? Sempre um prazer. E hoje, para nós falarmos de um assunto que interessa muito ao nosso público, interessa muito a cada um de vocês, que é sempre um assunto recorrente aqui na Brasil Paralelo e sempre tem muito engajamento que as pessoas gostam. Nós vamos falar sobre educação, especificamente esse universo da alfabetização que nós sabemos não funciona no Brasil. Quem assistiu ao nosso documentário Pátria Educadora, que foi, aliás, uma observação pessoal, foi o jeito que eu conheci, com o qual eu conheci a Brasil Paralelo. Olha só que foi o documentário sobre a música, com o Álvaro Siviero, não é nem documentário, as aulas sobre música e o Pátria Educadora. Eu falei, meu Deus, eu estava em sala de aula na época, eu falei, é exatamente isso aqui que está acontecendo, uma falência do nosso sistema educacional. E para isso nós temos duas das pessoas que mais entendem de falência do sistema educacional e como recuperar esse sistema hoje no Brasil. Estamos aqui com duas sumidades no assunto, é uma alegria poder recebê-las, que são Simone Benedetti, que é professora de língua portuguesa, psicóloga, especialista em psicopedagogia, mestre em música e autora de vários livros que falam sobre esse diagnóstico da situação no Brasil. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Muito prazer estar aqui. Gente, ela é tão simples, ela é tão calma. Vocês soubessem o tanto que essa mulher é formidável. Ai, imagina. A gente não imagina. Lendo o livro. Eu me lembro de quando eu li a Falácia Socioconstrutivista, que, aliás, é um livro que eu revisito sempre, Simone. E eu falei, meu Deus, como ela tem uma capacidade de articulação, sabe? De desenvolvimento desse problema. Porque viveu de perto, né? É. Bem-vinda. É imersão. É imersão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Uma brilhante professora também está aqui conosco, já acompanha há tempo. Excelente, Mari. Um grande prazer te receber aqui, que é Mariane Assis, que é pesquisadora, professora de professoras, também dirige uma pós-graduação que fala sobre o assunto. Muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Lara, Arthur, Simone. Um prazer estar aqui. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Minhas queridas, vou começar com você, Kátia, porque eu vi que você discorre isso lá no seu livro, que é como você chegou à conclusão de que o nosso sistema educacional, especificamente lá nas bases da alfabetização, que hoje nem se pode falar alfabetização mais, né? Quero até falar sobre isso.
como que o nosso sistema, como você concluiu que o nosso sistema educacional está falido? Não tem outra palavra para ele. Simplesmente lecionando língua portuguesa para alunos de 6º ao 9º ano, e eu fui constatar que eles estavam chegando com lacunas assim impressionantes de conhecimento da língua escrita, né, e da estrutura da linguagem, da ortografia, de tudo. Então, os melhores alunos trazem essas lacunas profundas, assim. Então, são crianças que são extremamente inteligentes e, no entanto, têm um desempenho de leitura e escrita muito, né, muito aquém para a idade. E logo no primeiro ano que eu voltei a lecionar, né, foi o ano de 2013, isso assim, eu já fiquei chocada, né? E eu sabia que tinha havido mudanças na alfabetização na década de 90, mas de ouvir dizer, porque na minha área de letras isso não foi debatido, né? E ficava mais na área de pedagogia. Mesmo na psicologia eu não tive esse conteúdo, sabe? Uhum. Dessas mudanças aí da alfabetização. E aí eu fui investigar o que tinha acontecido. E aí eu comecei a ler, me deparei com a psicogênese da língua escrita. E aí aquilo começou a ficar muito evidente para mim, né? O raciocínio falacioso desse modo de ver a alfabetização, né? Que eu chamo, um raciocínio anti-ensino, né, Mari? Exatamente. Porque é assim, ele equipara, é uma abordagem teórica que equipara o desenvolvimento da fala, que é espontâneo, é natural, nosso cérebro nasce para adquirir a fala, né, sem esforço. Que é a psicogênese da língua falada, não da língua escrita. Exato. Então, e aí se equipara com a aquisição da leitura e escrita, que é um tipo de aprendizagem do ponto de vista neurocognitivo completamente distinto do da fala, porque a fala, o cérebro tem mecanismos inatos para fazer. Então a gente aprende desde que você esteja imerso num ambiente falante de um ou mais idiomas, a criança vai aprender sem esforço. Mas, porque o cérebro, ela nasce, né? É da nossa espécie. Até o modo como o cérebro processa os inputs da fala, já, né, quebra essa cadeia e pareia com o conteúdo e tudo mais, e adquire as categorias gramaticais, né, as classes. A gente já nasce para isso. E a leitura e escrita, não. É um tipo de aprendizado que a gente chama baseado nos mecanismos conscientes, né? Então, memória de trabalho, foco atencional, tem que ter o trabalho de elaboração mental, depende dos sistemas de percepção visual, da consciência fonológica. Então, não é nada natural. E hoje o que a gente tem é que você tenta o ensino, ele não tem o ensino estruturado, né, Mari? Exato. Não tem o ensino explícito, estruturado, sistematizado do que não fornece para crianças as informações de que ela precisa para compreender o código, não oferece prática, porque se pressupõe que se ela estiver inserida em ambientes de letramento, ela vai levantar as hipóteses e vai fazer as inferências e adquirir esse conhecimento. Elas vão mesmo daquele jeito, só que elas não aprendem, né, de fato. Então, a leitura se torna uma adivinhação, a escrita outra, né, e aí quando chega no 6º ao 9º, elas não têm o que eu chamo da mente letrada, a mente alfabetizada. Né? Não tem a linguagem escrita na mente como apoio para aquisição de conhecimento. E ali trava tudo. E Simone, você comentou rapidamente que houve uma mudança nesse processo de alfabetização, e eu estou imaginando que o nosso público, os pais que estão nos ouvindo, estão querendo entender, mas era então de um jeito e agora o meu filho está aprendendo de outra forma? Será que eu aprendi de um jeito e o meu filho está aprendendo de forma diferente? Como é que foi isso? Houve uma mudança de metodologia, Mari? Exatamente. Houve uma mudança de perspectiva, primeiro.
a gente tinha um ensino mais sistemático, ainda que não fosse um ensino ideal, que também era um pouco contra a nossa, que hoje a gente sabe, a neurobiologia da leitura e da escrita, mas o que a gente tinha eram as cartilhas. Então a gente tinha as cartilhas, a repetição, a consolidação. A gente tinha, por exemplo, no aprendeu, vamos reter esse aluno, vamos esperar para dar mais tempo para ele aprender. É o famoso bombar. O aluno bombava quando ele não conseguia passar. Quando ele não conseguia, ele tinha mais tempo para repetir, consolidar. Então, ficava-se nisso que era a aprendizagem silábica, né? As cartilhas utilizavam muito isso. Acho que muitos de nós fomos alfabetizados, assim, sem entregar a idade, mas fomos alfabetizados por um método silábico, repetição, B com A, Bá. E a gente tinha, eu costumo dizer assim, a gente tinha os cadernos encapados, né? E por que a gente tinha aquilo? Porque a gente passava um ano inteiro trabalhando e aprendendo com aquele caderno. Então, ele tinha que durar o ano inteiro. A gente tinha a possibilidade de repetir, revisitar e, de alguma forma, se aprendia. Ainda não sendo a ideal que a gente sabe hoje, que antes da sílaba tem uma unidade menor, que a sílaba é formada pelos sons que formam as sílabas, né? As menores unidades da palavra, que são os fonemas, os fones, as realizações, os sons das letras. Então, a gente teve essa mudança de perspectiva total. Deixa-me abrir só um parênteses aqui, Claro. só para a nossa audiência visualizar exatamente o que você está falando, porque nós estamos tão acostumados com ver B com A B da com Bá, que a gente não se dá conta de que, na verdade, escuta isso, B com A dá BA. Exatamente. Tá entendendo? Então, e o método Pra silábico, criança pensar para a nisso, criança chegar nessa pensar conclusão. nisso, porque ela aprende o nome da letra, que é B, em Isso. detrimento de aprender o som, que é B, B, B. Então, na Exato. verdade, não é B com A da Bá, da BA, é B com A da Isso. Bá. É a cor-articulação desses sons que se unem e formam as Ótimo. sílabas. Que chama método o quê? Método fônico de alfabetização. Que não é E utilizado mais. Não é utilizado. O método fônico, ele parte dessas menores unidades para as maiores. E a gente trocou essa perspectiva, né? Tanto o silábico também partia da menor unidade da sílaba, ainda que sobrecarregasse a memória visual para repetição de sílabas. O que eles começaram a perceber? Não no Brasil, tá? Porque o Brasil fez errado, mas ao longo dos estudos sobre a leitura, a ciência da leitura, começou a estudar por que as crianças com dislexia não aprendiam a ler. Isso. E aí eles foram percebendo que essa repetição de nome de letra não iria funcionar, porque tem um déficit, na maioria dos casos, de processamento fonológico. Então, a criança não consegue. Se para uma pessoa com neurodesenvolvimento típico já é difícil perceber o B com A, que não forma BA, é BA, para uma pessoa com dislexia, com esse déficit no processamento fonológico, é ainda mais difícil. Então, eles começaram a perceber que a gente tem que ensinar isso de maneira explícita. Mas isso foi combatido no Brasil, isso não é feito, é combatido até hoje. Ferrenhamento. Hoje a gente já sabe que o método fônico é o único adequado para alfabetizar a todos, não somente crianças com dislexia, mas crianças com TDAH, TEA, deficiência intelectual. Então não se fala em métodos. Existe um método que funciona. Funciona. Acabou. É que dentro de um método a gente tem esse passo a passo e a gente tem outras habilidades que preparam para que esse método funcione, que são as Isso. habilidades preditoras que vão Isso. preparar para a alfabetização. Exatamente. Então, mas a gente não reduz a método, mas o método é importante. A gente não pode deixar de falar da importância do método, porque a gente vê muitas pessoas falarem, não, isso é tema, é acessório, né? Isso não é o fundamental. É fundamental. É fundamental. Alfabetiza de qualquer jeito, está exposto ao ambiente letrado. Qualquer método aprende a ler funciona. lendo. É. Qualquer método funciona, um pouquinho de cada coisa. Eu costumo dizer cada que é criança salada aprende- mista. Não, Essas isso ideias são mitos. Mitos. Por quê? Não estão coerentes com a forma que nós processamos a leitura no nosso Isso. cérebro.
tem uma forma mais fácil, tem uma forma acessível a todas. Tem uma forma que está coerente com a forma com a qual o nosso cérebro aprende a ler. E eu costumo dizer que é o seguinte, eu aprendi isso com um professor, que quando a gente ensina contra a biologia do nosso cérebro, a gente está trabalhando contra o cérebro, Perfeito, contra o que é humano, a forma que a gente aprende. Essa será a melhor forma? Eu fico me perguntando aqui. A gente aprendeu com um método silábico, eu imagino, né? Porque eu lembro da junção das letras Isso, e tal. exato. O fônico já tinha decaído já. E hoje nem é mais o silábico. Não. Eu lembro de aprender de forma mais aí a lógica, assim, de mudança que repetição. Se esse era o método mais eficiente para ensinar uma criança a ler no ano letivo, por que trocaram então? Então, bem ou mal, se alfabetizava no Brasil com o método silábico. Ainda que não alcançassem a todos. Ainda que não alcançasse a todos, mas o número, as crianças aprendiam a ler. Sim. Porque além de alfabetizar melhor, né, porque alfabetizava, o próprio ensino dito tradicional, ele tinha a intuição correta de que você tem que partir de aprendizagens mais simples em direção às mais complexas e de que para a criança aprender um conteúdo, ela tem que ter uma bagagem de conhecimento prévio que sustente aquela nova aprendizagem, a complexidade da nova aprendizagem. Tudo isso caiu por terra com o construtivismo, o socioconstrutivismo. E aí é um movimento que aconteceu mesmo nas academias, né? De interpretação aí da obra, né? Acho que dos primeiros psicólogos do desenvolvimento, o Piaget, o Vygotsky, né? Eles escreveram, eles foram geniais à época deles, né? Porém, eles tiveram apenas intuições superficiais sobre como se dá o desenvolvimento cognitivo da criança. Por quê? Porque eles não tinham nem ferramentas de pesquisa, não tinham técnicas, né, de investigar mesmo a fundo a cognição da criança, e mesmo que eles detectassem determinado comportamento, eles não tinham como saber como a criança chegou àquilo, ou quais os processos. E hoje a ciência cognitiva avançou assim de uma tal maneira que a gente tem pesquisas assim com técnicas incríveis, super criativas para investigar a cognição de bebês, assim. Então, muitas das premissas, das ideias do Piaget, do Vygotsky, elas já foram refutadas, porque a gente sabe, o conhecimento sobre como o cérebro funciona, ele é imenso. E o volume de trabalhos que é produzido assim semanalmente no mundo, né? Quem segue as plataformas é assombroso, científica, né? Assim, dentro das ciências cognitivas, que engloba um monte de áreas, né? E o que acontece é que a educação, ela parou ali em 1930, depois mais 1960. Que quando passou a ser incorporado no Brasil, né? E aí a mudança que teve foi a seguinte: essa visão, né, socioconstrutivista, ela se baseia em alguns pilares, que a criança aprende desde que inserida num ambiente que tenha os estímulos adequados. Então, a escola, o ensino, o trabalho do professor deixou de ser ensinar, transmitir conhecimentos prontos, passou a ser um crime. Exato. Instrução e uma coisa explícita. Importante, que não só deixou de ser um crime, mas deixou de ser o seguinte: quando a criança não aprende, a orientação você não proporcionou um ambiente suficiente para que ela aprendesse. Aprender sozinho. Então isso, continua estimulando a prática. Uma hora aprende. Cada um tem o seu tempo. Contextualize mais. Então o professor fica no meio dessa ideia e ninguém fala para ele: não, você tem que ensinar isso, isso, isso. Porque é tão importante responder como a gente aprende a ordem que a gente aprende. Exatamente. Qual ordem a gente aprende. Perfeito. A metodologia. E o que a gente aprende. Isso. Né? Não basta então, saber. veja só, no caso da alfabetização, nem o beabá mais se podia ensinar. Então, Exato. você tem que criar contextos de
práticas sociodiscursivas e a criança tem que fazer todas as inferências sobre como funciona o código escrito a partir desse contexto. E a partir da escrita, né, Simone? E a partir da escrita, a criança também começa a é escrever. antibiológico. Gente, é um negócio assim tão assombroso. Não, na prática isso significa então o quê? Assim, Anti-ensino. como que é a atividade? Escreve do seu jeitinho. Escreve do seu jeitinho e a criança vai aprender por osmose. É Isso, só ela ver um monte de palavra E que aí ela fica aprende. esperando ela levantar as hipóteses, tudo. E aí ela vai avançando, né? Só que ela chega no 9º ano escrevendo daquele jeito, com aquelas aberrações, assim. Mas ela não pode ser corrigida? Por exemplo, a criança escreveu problema. Não pode chegar e falar, olha, você está errado, não se escreve problema, é problema. Já tô eu falando errado aqui. Mas o professor não pode no processo, corrigir. Não. É um erro construtivo. Isso é um tipo de opressão. Uma hora, na verdade, se chega à você conclusão. olhar os trabalhos acadêmicos de alfabetização da área da educação, Da pedagogia, você vai ver infinitos trabalhos analisando os erros da criança. Sem corrigir. Então fica aquela verborragia, aquela falação. Olha que a criança tentou escrever isso, ela tentou. Mas eu vejo uma coisa. E não pode ensinar. Mas eu vejo um detalhe interessante, porque eu tenho muitas alunas, né, no Brasil inteiro, e eu tenho contato com as minhas alunas, então eu vejo que a professora que está lá na ponta, elas tentam corrigir. Elas tentam. Só que vem a formação pedagógica, aquela jornada pedagógica de início de ano, reciclagem e tal. Que vigiam Isso, o que a gente tá supervisores, fazendo. exato, das secretarias. Obrigada, Lá. De nada, cafezinho. Aqui, ó, parênteses aqui, ó, cafezinho Olha, especial da Brasil chique. Paralelo. Muito obrigada. Depois comenta aí se você tem interesse Achei nisso chique aqui. esse café e aproveito para perguntar, se alguém quiser que a Brasil Paralelo faça café e chegue café na sua casa, comenta aí se você gostaria de ter um café da Brasil Paralelo na sua casa. Estamos começando aqui, ó, mostrar aqui, ó, pro nosso público. Achei chique. Você teria na sua casa um café da BP? Comenta aí. Mas continue, Mari. Muito Supervisão. bem. Eu vejo que nessas diretrizes que vêm de cima, essa é a orientação. Só que as professoras, elas deparam com isso, elas tentam corrigir. Mas elas não têm os meios também. Elas não sabem. Elas têm uma intuição de que, peraí, isso aqui não tá funcionando. Não tá tão certo. Isso. Não tá funcionando. Porque se eu deixo no erro, essa criança não avança. Então, como que eu vou combater isso? Como que eu combato essas ideias? E aí, a questão também, o que prejudica muito é que não basta só ter o feedback do erro, você apontar o erro. Exato. A criança tem que ter o ensino explícito, o ensino tem que ter uma estrutura, uma ordem lógica e tem que ter uma prática. Para os aspectos da linguagem serem realmente compreendidos, sabe? Adquiridos e compreendidos, isso não tem. Então, eu até comento com os professores que trabalham comigo, né? Às vezes eles falam, meu Deus, olha o que esse aluno escreveu, como que ele escreve essa palavra desse jeito? E eu comento, eu falo, olha, isso não é erro ortográfico. E até muitos falam, mas como assim? Né? Você é professora de língua portuguesa e está dizendo que esse erro não é ortográfico? Eu falo, não. Erro ortográfico é quando a pessoa tem a mínima noção de como a ortografia do idioma dela codifica aí visualmente a estrutura da linguagem. Né? Ela teve noções e ela tá com uma dúvida aí em ortografia, numa ortografia irregular, ela tem uma dúvida ali. Troca um SS por um cedilha, um negócio aqui né? É assim. Agora, as crianças escrevem aberrações. Eu não sei se as professoras... Sim. E é são quase impressionante. invenções ortográficas. Exatamente. Essa letra nem existiria. São invenções. Invenções. E às vezes não é comum você pegar alunos mais velhos, né, até 9º ano, que escrevem o nome da letra, às vezes cabelo, a letra K. Eles escrevem K, cavalo, porque eles estão tentando mapear. Eles estão tentando eles não mapear aqui a ensino. escrita. Agora, sabe o que me deixa... É incrível, não é? Que me Inacreditável deixa, assim, isso. Assustada.
E eu acho que as professoras devem se sentir muito impotentes, é o seguinte, elas que Sim. estão lá na ponta estão vendo que não funcionam e tentam do jeito dela consertar. Mas nos cursos de reciclagem, vem um filho de Deus Exatamente. que não está no chão de fábrica, Exato. que não dá aula todo dia, que tá lá nas cátedras, lá especialista. um E que fez especialista, exatamente a carteirada, né? Tem a ideólogo que carteirada. não ensina no dia a dia e ele chega e fala assim, você não pode corrigir porque esse não é o jeito certo de dar aula. Isso. Você não está proporcionando experiências significativas. Isso, Exato. você está tolhendo, você está até prejudicando o desenvolvimento cognitivo da sua criança. E aí entra nessa história. A criança tem o tempo dela, e depois uma coisa que eu já ouvi muito. Olha, você sabe que o limite dessa criança é esse. Nossa Eles Senhora. Ela não vai rebaixam, passar né? disso. É, E principalmente é um na mito, escrita. Isso. Porque hoje nós temos uma epidemia de escrita em letra bastão. Porque não há mais ensino de escrita. Né? Letra cursiva. Quantos cadernos de caligrafia? Porque uma coisa que a Mari Exato. falou, assim, até eu ia entrar, depois acabou passando, que ela falou das habilidades preditoras. Gente, a educação infantil, ela foi transformada num nada. Esvaziaram a educação. Esvaziaram, porque a educação infantil, o ensino antes do socioconstrutivismo, por mais falhas que ele tivesse, né, Mari? Exato. Ele seguia a intuição da educação clássica tradicional. A realidade. Que é a realidade do professor que está na sala de aula, da criança, dos limites de atenção, de memória da criança. Então, era um ensino que, apesar de não ser perfeito, né, ele era infinitamente melhor. Então, na educação infantil, né, antes da década de 90, as crianças tinham práticas direcionadas de desenvolvimento da grafomotricidade, Exato. né, discriminação visual, trabalho, né, mais com aspectos específicos aí da linguagem, né, que hoje a gente vê como consciência fonológica, e tudo isso foi abolido como não significativo, como fragmentador, como mecanicista. Por quê? Porque o que deve orientar o ensino é a função sociodiscursiva da linguagem, sociocomunicativa. O contexto. O contexto. E Inclusive assim, o contexto sociodiscursivo, para quem esse texto foi feito, quais são os interlocutores desse texto, sabe? Todo esse jargão acadêmico da linguística sociodiscursiva vem no material das criancinhas de 5 anos. E eles colocam também que o objetivo de tudo isso é a compreensão para se inserir nessa linguagem discursiva. Então, por exemplo, se a criança vê que essa é uma prática pedagógica, assim, vocês podem abrir apostilas, materiais didáticos, aí vocês vão ver. Associando imagens com palavras inteiras. Então, pergunta-se, o que você acha que está escrito aqui? A criança, o que você vai fazer? Olhar a imagem, qualquer um, né? Você vai olhar a imagem. Pronto, compreendeu. Isso. Não precisa quebrar o código. Então, a alfabetização, quando ela parte dessas maiores unidades, ela é isso. Ela é textos primeiros, muitos pais às vezes chegam e olham os materiais e vê, nossa, mas texto? Meu filho tem que escrever, ele não sabe nem ler. Então, a gente tem essa intuição de que não funciona, mas não consegue. Mas então, por onde eu começo a alfabetização? Na educação infantil. Na educação Já infantil. que ela é obrigatória, a partir dos 4 anos, tem que colocar na escola, tem que desenvolver, então, as habilidades preditoras do jeito certo. Agora, Mari, nós falamos aqui em socioconstrutivismo. Quando a gente fala eu tô pensando no afegão médio ouvindo isso aqui agora. Sim. A gente fala em socioconstrutivismo, a gente pensa em Paulo Freire, né? E aí, naquele pensamento bem, assim, difuso, a gente pensa, Paulo Freire não funciona, então a culpa é toda de Paulo Freire. Eu queria que você explicasse para quem nos está ouvindo agora, onde entra Paulo Freire no socioconstrutivismo e
E de onde vêm as outras referências? Porque a gente sabe que o socioconstrutivismo é uma miscelânea. Exatamente. Quem são essas referências, né, dessa teratologia? Eu já quero aproveitar antes da pergunta também para avisar o pessoal de casa que a gente tem um vasto conteúdo sobre Paulo Freire dentro da nossa plataforma, Lara. A gente tem Face Oculta de Paulo Freire, que é um dos episódios de Face Oculta mais assistidos. E temos também Pátria Educadora, você já mencionou, Pátria Educadora. Que é fantástico. Uma trilogia. Tem um episódio especificamente que fala também dessa questão do Paulo Freire. E já que nós falamos sobre Pátria Educadora, vamos assistir ao trailer. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha da vontade amorosa de mudar o mundo, marcha dos reprovados, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com o pior nível de aprendizado na educação básica. Cada enxadada que você dá, você acha um cadáver. Se o pai não põe o filho nessa escola, o pai vai preso. Os investigadores entram no diretório de filosofia. Drogas são encontradas em bolsas e armários. Os indícios que a gente descobriu, se realmente as investigações fossem levadas ao fim, elas teriam potencial para fazer cair a república. O moleque tem 18 anos, ele mal sabe arrumar o quarto dele, ele vai fazer uma crítica da sociedade. Tudo aquilo que um político quer que você pense, você vai acabar pensando. Então você vê um clima hostil às virtudes. Tem que acabar com o ovo da serpente. O ovo da serpente é a capa. Como permitir que analfabetos funcionais decidam o nosso destino? E aí você vê muita gente ficando crítica, sem entender. Este tipo de educação, com este tipo de resultado, para produzir esse país que vemos. Nosso lema será Brasil, Pátria Educadora. Bom, pessoal, vocês acabaram de assistir o trailer aí. Essa trilogia Pátria Educadora está disponível na nossa plataforma. Então eu queria convidar todo mundo para poder assinar Brasil Paralelo, garantir esse plano mensal. Nós estamos disponibilizando isso só aqui para o YouTube. Para quem está assistindo esse Conversa Paralela, não tem outro lugar para você achar o plano mensal. Muita gente falava, né, Lara, que eu vou assinar a ABP, mas é só uma anuidade, compromete às vezes o limite do cartão. Então é a chance de você assinar a ABP mensalmente e garantir todo esse oceano de conteúdo, inclusive esses documentários que a gente falou, tá? O QR Code na tela e o link na descrição. Mas, já te cortando aqui, queria entender um pouco essa explicação que a Lara perguntou do socioconstrutivismo. Paulo Freire, onde ele entra, onde... A culpa é toda dele? Não, não é. A culpa não é toda dele. Tanto é que Paulo Freire não é construtivista, né? Paulo Freire, ele tem uma outra questão, o desenvolvimento da pedagogia crítica, a alfabetização também em Paulo Freire tem uma outra questão, também parte das maiores unidades para as menores, mas Paulo Freire não é construtivista, mas a gente tem uma aglutinação de ideias na pedagogia brasileira. E eu acho que assim, uma consonância. Na pedagogia do mundo também, né? A gente vai tendo essas correntes pedagógicas e filosóficas sendo incorporadas. E aqui, eu gosto de uma definição que para a gente parece que a gente é o tester do mundo, né? Primeiro testam aqui algumas situações para ver se vai dar certo, aí passam a aplicar depois. Então, a gente tem essa questão, a gente tem a incorporação de Paulo Freire, a gente tem a incorporação de Piaget, Vygotsky, mas a gente tem anteriormente o movimento da Escola Nova, que bebe da fonte de John Dewey nos Estados Unidos, colocando a pedagogia, né, que é conhecido como o pai da educação americana, e eles colocam a pedagogia como uma pedagogia prática, uma pedagogia que tem que aprender fazendo. Então, a gente já tem aglutinações de ideias. E John Dewey, uma corrente filosófica que bebe da fonte, que foi um combate, de certa forma, à filosofia de Rousseau, mas que também preconizava o espontaneidade, né, do desenvolvimento do ser humano. Então, a gente tem todas essas correntes filosóficas, pedagógicas sendo incorporadas aqui. E onde que entra a questão ideológica? Porque a gente vê nitidamente que isso tudo é permeado de uma espécie de um marxismo, assim, a própria linguagem
linguagem do opressor, do oprimido. Você não pode falar em professor, porque a própria palavra professor é opressor. Ele é um mediador. Não se fala mais em alfabetização, se fala em letramento, porque a palavra alfabetização é opressora. E essa linguagem de opressores versus oprimidos... Alfabetização é opressora aonde, né? É surreal isso, assim. Quem tá ouvindo que nunca entrou em contato com isso, deve falar, não, mas você parece linguagem de louco, vocês estão loucos. E isso está nos parâmetros curriculares brasileiros, inclusive. O professor é um mediador. Se chama letramento, todo o processo, porque letramento é muito mais amplo, né? Sim. A alfabetização é muito reducionista e tudo mais. Então, onde entra, Mari, nessa miscelânea toda, a questão ideológica marxista que a gente sente que tá ali, mas às vezes não sabe apontar exatamente Aí onde. é Paulo Freire. Aí não tem como. Aí não tem como, né? A gente coloca aqui que Paulo Freire não é construtivista mesmo porque as ideias dele, elas foram contemporâneas à introdução de Piaget na pedagogia brasileira, né? Em 1960 ali. Então, mas Paulo Freire tem esse viés marxista, claramente, ele coloca o materialismo histórico, esse processo dialógico na aprendizagem e coloca a questão da luta de classes, claramente. Então, assim, o professor não pode ser aquele que ensina porque não tem que ter autoridade, não tem que ter alguém que ensina algo a alguém. Todos nós aprendemos com todos nós. Só que a gente está falando de pessoas que precisam aprender, que precisam percorrer um caminho que ainda não estão lá, mas chegarão, certamente. Mas tem que ter esse ensino. Então, o professor ele não pode ser reduzido a quem quer transmitir prontos. Não. E a educação bancária, depositar no outro, não se trata disso, né? E Paulo Freire, ele vai por essa linha. Então, assim, o problema na educação brasileira não se reduz a Paulo Freire, é muito mais amplo e especificamente na alfabetização, mas tem uma coisa interessante, especificamente na alfabetização, porque a gente fala assim, de premissas, né, essas ideias sobre abordagem construtivista e tudo mais, mas na alfabetização ela foi incorporada com a psicogênese da língua escrita, de autoria de Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Emília Ferreiro foi aluna de doutorado de Piaget. E eu tenho um livro que ela... Depois a gente fala sobre essa teoria específica, mas eu tenho um livro de Emília Ferreiro que ela dá uma entrevista a um jornalista e lá está, claramente, ela coloca que as ideias dela na educação brasileira, elas foram bem aceitas por quem já lia a obra de Paulo Freire. Ou seja, é uma Ele confluência. Isso é impressionante. A gente vê assim como que se casaram as ideias. As ideias. Ficou fácil, porque já tinha Paulo Freire falando algumas coisas e tudo mais. Já era aquela ideia sobre educação baseada em Paulo Freire. E ela chegou, assim, com um caminho preparada. As pessoas estavam prontas para ouvir que a alfabetização não precisa ser um ensino de habilidades preditoras, que elas não existem, o rompimento ao ensino explícito. Então, não pode ensinar, tem que deixar a criança construir seu conhecimento. Com autonomia. E as práticas pedagógicas foram inspiradas nessa teoria da psicogênese da língua escrita. Não é uma prática, não é um método. Psicogênese não é método. Não. Mas é a inspiração para todas as práticas pedagógicas que se seguiram a partir de 1980, mais 90. 90 começou final a de 80. consolidar mesmo. Uma dúvida, eu vejo que muitas dessas escolas que se dizem também de elite se vendem como construtivistas. Vocês acham que os pais que estão pagando para essas escolas são caras? Estão pagando para que os seus filhos não aprendam nem o básico? Eu não tenho dúvidas disso. Nenhuma. Conheço, inclusive, assim, uma pessoa que tem uma unidade de Kumon, né, aqui em São Paulo, num bairro bem... ele recebe alunos cujos pais pagam mensalidades de 14 mil reais, 15 mil reais. Senhor Jesus. E as crianças chegam com lacunas assim Sim. profundas de compreensão, às vezes compreensão, de alfabetização, não de matemática. E aí os pais, às vezes, né, por estarem pagando escolas assim
caríssimas, com uma infraestrutura incrível e, né, super bem conceituadas, eles passam a acreditar que o filho não tem capacidade de acompanhar, né? Quando a gente sabe que não é. Né? Vira um processo de ansiedade também, né? Antes você aprendia a ler, você ficava feliz. Hoje em dia, tipo, déficit de atenção. Ele tem algum problema de dislexia. Tem um autor, Fernando Capovilla, brasileiro, que ele fala da epidemia de dislexia. Mas nós estamos produzindo impressão, mesmo. Nós estamos produzindo, que não é um problema de aprendizagem, mas é um problema de ensinagem. Quem fala isso é o Dr. Vitor Hazy. Ele fala isso. Que nós temos essa defasagem. Que ele atendendo as crianças, né, ele fala, olha, é um problema de ensinagem. Não de aprendizagem. Eu queria falar um pouquinho ainda dessa epidemia de dislexia, eu achei interessante. Como assim? A gente está produzindo, de fato, essas pessoas, tipo, esse diagnóstico não deveria ser menor? Na verdade, não são disléxicos, são pessoas só que não conseguiram aprender por causa que esse método porque a dislexia, ela é um quadro, assim, vou usar a palavra extremo, de dificuldade de fazer esse pareamento. Porque, assim, a leitura, ela não é natural, ela exige que o cérebro faça o pareamento de duas redes, né, de processamento, a visual e a do processamento da fala, né, fonológica. E quando a gente se alfabetiza, o cérebro vai linkando isso, né, principalmente com a prática, né, então a criança precisa entender a lógica do sistema de escrita, que a escrita, ela não representa o sentido das palavras, ela representa a cadeia de sons. É porque isso é tão óbvio para quem já sabe escrever que é até difícil entender. Exato. Porém, o que acontece? Uma parcela significativa, aí, até uns 10% das crianças tem dificuldade para processar essa cadeia sonora de sonzinhos, de fonemas que compõem as palavras. E mais que isso, como ele não tem clareza, ele não consegue representar na memória de trabalho essa cadeia de som para parear com a escrita, né? Então essa criança é aquela que precisa receber instrução fônica. Tem como superar a dislexia. Ela tem como, E então a dislexia é um quadro mais severo, né? Envolve outras coisas também, mas basicamente é isso. Agora, muitas crianças, todas essas que a gente vê hoje, que tem muita dificuldade de leitura e escrita em sala de aula, assim, eu vejo assim como professora, nossa, eu olho assim, quase 100% elas têm algum nível de dificuldade de processamento fonológico e de memória fonológica. Então essa criança jogada no contexto do texto e com aquele ensino que foca o sentido, pula a parte fonológica, a estrutura, né, sonora da língua e vai para o sentido, essa criança, ela se perde completamente, ela não vai conseguir se alfabetizar. E a gente tem no Brasil uma impressão de que sabe ler. Então, passa ali, né, vai passando no primeiro ano, por quê? As palavras são mais controladas, tem a imagem do lado, então tem um contexto, o contexto ajuda, o professor ajuda, a tarefa de casa, né, a lição é algo que os pais não conseguem enxergar isso, porque eles acham que é assim mesmo, tem que ter imagem e tudo mais. Então, dá uma impressão de que sabe ler. Aí vai para o segundo ano e tudo mais, só que quando começa a chegar, isso é um estudo americano, que tem a queda da 4ª série, que começa a perceber, porque surgem palavras fora de contexto, surgem palavras no vocabulário mais difícil, e é aí que eles vão se deparar. Peraí, não sabe, tem alguma dificuldade. É dificuldade de compreensão leitora, as crianças não compreendem. Não é dificuldade de compreensão leitora, é um problema na base. Nem sequer decodifica, nem sequer tem alfabetização. Porque o que é alfabetização? Por isso que a alfabetização é combatida, porque a alfabetização, ela preconiza o ensino do código, que é ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético. Isso. O nosso sistema é alfabético porque
Porque as letras do alfabeto representam os sons da fala na unidade de fonema. Tão óbvio. Óbvio. Só que eu costumo brincar que a gente joga o alfabeto no lixo. É uma invenção da humanidade que levou muito tempo para ser desenvolvida. A gente joga no lixo toda vez que a gente não ensina a vocação da letra. O que a letra nasceu para representar. Isso é muito interessante, você falou da imagem. E agora que eu parei para pensar que, de fato, você tem a palavra, você tem a imagem de um cavalo. Aí você tem escrito embaixo, o cavalo. A criança que está com esse problema, que não ainda aprendeu a decodificar esses fonemas, cavalo. Ela olha a forma ela vai olhar para a global. foto do cavalo e falar cavalo, porque ela já sabe o que é um cavalo. Acessou o sentido. E aí você vai olhar para isso e falar, ela aprendeu a ler, ela leu ali, cavalo. E o sistema visual dela vai começar a criar representações mais ou menos da forma global da palavra. Então, toda vez que ela se deparar com a palavra cavalo, ela vai até que ler. Só que o restante das palavras, ela vai ler tentando a partir das primeiras letras, da primeira sílaba e do final. Ela adivinha. Esse negócio de adivinhação... Aí você tem a palavra casa, mas aí ela fala cavalo, porque ela leu o CA no início, aí ela chuta uma outra mas palavra. é isso. Aí apareceu cravo, pronto, acabou. Estruturas mais complexas. Então, veja como essa leitura é custosa para essa criança. Não sobra ela está adivinhando todos os recursos dela de atenção e memória de trabalho estão sendo consumidos para adivinhar as palavras. Como é que ela vai conseguir chegar ao final da frase do período com memória suficiente para ter linkado tudo, entendeu? Não chega. É impossível haver compreensão. Não chega. Ela lê uma palavra que ela reconhece prontamente, que realmente existe. Realmente, a gente tem as palavras prontamente reconhecidas. A gente chama isso de rota léxica de leitura. Prontamente reconhecida. Mas precisa do ensino fonológico. A gente precisa da rota fonológica de leitura. Ler uma palavra nova. Exatamente. Aí a pessoa lê uma palavra prontamente, que memorizou algum recurso assim, pula 3 e vai pra frente. Porque hoje também a prática é o quê? Leitura silenciosa. Faz leitura silenciosa. Não tem mais ditado? O ditado tem, mas ele é colocado exatamente no lugar errado na educação. O ditado hoje na educação é utilizado como uma prática para avaliar o nível em que o aluno está na escrita. Na hipótese de escrita. Onde o ditado hoje é colocado na alfabetização. Ele é uma prática ótima, mas ele é super mal colocado. Mas depois que você aprendeu a ler, porque primeiro se aprende a ler, depois se aprende a escrever, porque toda aprendizagem no cérebro parte de uma transformação sensório-motora. Exatamente. Então, se é sensório-motor, primeiro a gente tem a memória visual, os inputs, nada está na inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Então, realmente, a gente vê, a gente escuta, a gente tem que ordenar a nossa atenção, ordena aquilo que a gente vai prestar atenção, a memória de trabalho funciona, atualiza com a memória de longo prazo e assim a gente vai e aprende. Isso. Enfim, tem fatos e procedimentos que devem ser ensinados no ato de ler, na alfabetização, para dominar esse sistema alfabético. Só que o que acontece hoje? O ditado, ele é colocado como a primeira atividade. Então, a criança chega na escola, primeiro aninho, professora de primeiro aninho, ela é orientada, não é porque ela quer fazer isso. Ela é orientada. Vocês vão avaliar os níveis das crianças. Então, vocês vão fazer um ditado. Monossílaba, dissílaba, polissílaba, trissílaba, polissílaba, e uma palavra, uma frase dentro de um campo semântico. Então, giz, lápis, borracha e... a borracha é minha. Então, a criança, no primeiro aninho, ela tem que fazer isso. Ela não recebeu ensino Ela não recebeu ensino. Uma casa com o quê? Com a sua força de vontade. E pelo telhado, por favor. Isso é enlouquecedor. Não tem material? Não. Você faz, seja você seu material. Construa seu conhecimento. E assim, isso é enlouquecedor para a criança que não consegue verbalizar. Isso gera ansiedade. Imagina uma criança exposta a isso.
ela sabe que ela não consegue, né? Porque assim, nós somos naturalmente curiosos, as crianças são curiosas, nós gostamos de pensar, mas o pensar, ele é evitado toda vez que o esforço cognitivo é grande demais para aquilo. Exatamente. A gente tem que ter um sucesso alcançável. Então a criança, para fazer isso, eu não sei fazer isso. Às vezes ela é mais lúcida do que a formadora que veio lá e mandou fazer isso. Aí ela escreve giz. Bom, eu aprendi lá na educação infantil que as vogais, né? E as vogais, sons das vogais, embora tenham sons nasais das vogais. É que a vogal, o nome já é o som. O nome é o som. Aí ela vai, giz, i, aí ela põe o i. Tá ali, né? Diriam que ela está silábica, porque, né? Uma sílaba, pelo menos a base da sílaba, uma letra adequada. Só que não. Aí, lápis. Aí ela coloca AI de novo. Ou, às vezes, nem isso, tá? Às vezes ela nem conseguiu compreender ainda que o que ela precisa escrever representa o que ela fala. Aí ela só coloca um monte de guaratujas, desenhos, formas, porque nem letras ela sabe. Porque a educação infantil não ensinou isso, nem letras. Porque a educação infantil no Brasil hoje é para explorar, socializar, vivenciar, experimentar. Só que esquece também... Gente, é um problema atrás do outro. É problema puxando problema. Porque eles esquecem que a socialização tem uma base que é a base da autorregulação. E a autorregulação tem uma base do nosso sistema de atenção. Então, se a gente tem... Na educação infantil, a atenção da criança não voltada para os aspectos funcionais e essenciais para se aprender qualquer coisa, não só a língua escrita, mas só a letra que seja. Se a gente não tem um ensino estruturado para isso, um foco nisso, a gente não aprende. Então, a gente nem aprende, nem tem atenção, a gente nem se autorregula, as crianças. É um caos, muitos casos, e não tem socialização. Para uma criança agora, vamos pegar uma situação extrema, que eu imagino que seja até a maioria da alfabetização agora do Brasil, né? Você pega um pai e uma mãe que está olhando para o filho na 4ª série. Estou citando a 4ª série porque você citou que é essa série mais hoje difícil. No Brasil é ano, né? Quarto ano. Quarto ano, quinto ano ali. O pai percebeu, eu acho que o meu filho não sabe ler direito. Não tem um cognitivo ali para poder juntar bem as palavras, ele não consegue compreender, interpretar, isso aí já é depois até a interpretação do que a própria leitura, né? Beleza, existe alguma forma agora que a gente possa falar para esse pai, fica tranquilo, dá para reverter, dá para desintoxicar isso, eu preciso fazer um trabalho em casa, como é que é feito esse processo de tem que fechar as lacunas. Voltar. Fechar as lacunas. Voltar à base. Investigar aí onde estão essas lacunas, né? E ver o que essa criança compreende sobre o código escrito. Só que não é só o pareamento aí, né? Porque assim, a alfabetização ela implica você ensinar a criança esse pareamento, né? Dentro da língua portuguesa. Né? Então, as letras e dígrafos que representam tais sons, né? Sim. E tudo mais. Mas isso tem que ser feito junto com o trabalho da ortografia da língua. Porque o que é a ortografia da língua? Ela expressa não apenas essa... a fonologia, a forma sonora das palavras, ela começa a expressar a estrutura das palavras, né? Porque a linguagem, na verdade, ela é uma estrutura sonora, a gramática, ela está na fonologia, né? Então, por exemplo, é a base, né? Eu até falo, base. Ensinar som de letra, tudo mais, não é bobagem, é a base da gramática. Base. Então, por exemplo, você pega é só um som, mas no contexto da linguagem, esse som ele pode ser um morfema e ele pareia, né, um conteúdo que é universal da mente humana, que é o mais de um, que é o de plural. Então, dentro da palavrinha, esse som que é grafado de determinada maneira no sistema ortográfico vai representa isso. Então, você pega casa, casas,
né? Então, quando você começa a ter atividades que direcionam a atenção da criança para o modo como toda essa estrutura da linguagem é codificada ali na palavrinha, toda a engrenagem, e pelo sistema visual da ortografia, começa a acontecer o letramento da mente. Sim, mas é importante, eu acho que dizer que assim, esse pai que identifica essa dificuldade, muitas vezes a dificuldade está na base, ele nem entendeu essa criança que o S é o som do S. Isso, então depois disso, é a base. tem que, isso, obrigada, Mari. Você vai identificando as lacunas, mas aí tem uma progressão do ensino, do mais simples. Que é hoje que não existe mais. A criança é jogada no texto e a partir do texto ela tem que fazer todas as inferências. Aí quando chega para mim, de 6º ou 9º ano, a criança não sabe ler palavras, ela não sabe escrever as palavras mais simples da língua. Como ela não tem a mente letrada, o vocabulário dela é extremamente limitado, porque ela não ampliou, nem lendo, nem escrevendo da maneira adequada, ela não tem. Então, fica tudo no nível da memória de trabalho, né? Até os professores de ciências, história, geografia, falam: nossa, eu expliquei tantas vezes o que é, sei lá, a rotação da Terra, e achei que eles tinham entendido, depois fui pedir na prova para explicar, eles não conseguem. Fez sentido. Na hora a criança entende. Mas não memorizou. Só que depois, aquilo não é absorvido pela mente, porque ela não tem a mente dela organizada pela linguagem escrita. Isso é tão... Desculpa, eu termino, Kátia. E Simone. aí, o que acontece? A criança não sabe ler e escrever as palavrinhas da língua. O que eu tenho que fazer em sala de aula? Eu sou vigiada e cobrada por isso. Eu tenho que fazer essa criança produzir conto de aventura. Como? Verbete de enciclopédia, notícia. Gêneros textuais. Gêneros textuais autênticos. Aí eu fico pensando, espero que o pessoal da minha Secretaria de Educação escute. Será que alguém que manda fazer isso consegue escrever um conto de aventura adequado? Pois é. Não. Quando ela me falou de conto E de manda aventura, a criancinha escrever e o professor fazer a criancinha tirar água de pedra. Não é nem tirar água de pedra isso. E aí você se depara com toda aquela lacuna, aquelas crianças assim. Eu fico desesperada. Eu sou uma pessoa desesperada. Não, eu acho que você é tão esperançosa. Eu sou desesperada. Porque eu vejo aquilo assim e eu não posso, às vezes eu até tento fazer uma coisa ou outra, vou seguindo assim, né, um pouco paralelamente, mas eu tenho que dar conta daquilo, assim. E é tudo junto e misturado, não sei. É assim, então você tem a criança agora, meus 6º anos, eles perguntam, essa semana perguntaram para mim o que é desilusão, o que é, assim, as palavras mais simples, eles não dão conta, não entendem, não processam. Inúmeras, assim. E aí, além de escrever narrativa de aventura, tem que trabalhar substantivo, a classificação dos substantivos. Eu gosto de uma... Adjetivo, locução adjetiva, flexão. Olha só, eu acho que assim, é importante, Ortega y Gasset, ele fala o seguinte... No livro dele, que quando um exército está perdendo a batalha, qual que é a orientação do comandante, né, do oficial ali? Vamos voltar, vamos retornar e agrupar em torno da bandeira. Então, acho que aqui, todas essas dificuldades que se somam, que surgem, então a gente tem que voltar ao básico, o básico. Então, garantir que sabe ler. Isso, é o mínimo. É o básico, porque não tem como escrever, não tem como depois interpretar sem a alfabetização consolidada. E tem 2 habilidades que são essenciais. Primeira coisa, dominar essa relação entre letras e sons, então saber que cada letra representa um som claramente, explicitamente, e depois como esses sons formam as palavras.
Então, a gente não vai começar com casa, porque o S ali é um som irregular, pode ser representado por Z, entre vogais. Para eu utilizar e ter som de S, eu preciso usar o SS, que é um dígrafo, né? Enfim, mas eu vou começar com coisas simples. Uva, ovo, Eva viu a uva, não tem problema nenhum em ensinar. E não preciso ensinar quem foi Eva, quem foi a uva, onde viu a uva, não, que é a questão. Essa é a crítica de Paulo Freire. Não, a alfabetização não pode ser mecânica, não pode ter Eva viu a uva. Não pode ter repetição. Não pode ter repetição e não é verdade. Não tem que ter a repetição, contexto, né? Ele fala. A repetição, ela é o quê? Ela permite a automatização de processos. Exatamente. E tudo na alfabetização e na fluência leitora, ela é uma automatização de processos. Exatamente. A gente tem que automatizar. O sistema visual precisa automatizar criar para as representações, os gestos grafomotores da escrita, eles precisam ser trabalhados progressivamente do mais simples. Eles mandam a criança sair escrevendo o nome. Ela desenha, ela não escreve. Não, e quando o nome tem K, tem Y... Sabe? Então, mas o sistema visual da criança ajuda muito. Porque eu tô me lembrando rapidamente, ela comentou de ouvir histórias, né? Você falou também de expandir um pouco o imaginário das crianças, né? Essa situação. Tô me lembrando, Lara, que a gente tem uma iniciativa que é muito interessante, que é o Teller, né? Que é a nossa plataforma de audiolivros. Exato. Então, são vários livros que a gente muito colabora para leitura em voz alta. Né? Pode ser leitura em voz alta. Pode ser feito pais com filhos, inclusive, antes de dormir, pode ouvir um pouquinho ali um conto, tem vários contos infantis. No Clubinho Literário. Com certeza, vale muito a pena também conhecer. Nosso aplicativo de audiolivros maravilhoso. Eu tenho. E tem Rebelião das Massas. Tem, Rebelião. Tem, maravilhoso. Agora, sabe uma coisa que me deixa assim... Existe uma falsa impressão de que a humanidade sempre progride, né? Então, hoje nós naturalmente progredimos com relação ao século XX, século XIX e tudo mais. Então, como que o nosso sistema educacional pode estar pior do que na Idade Média? Se o ser humano só se desenvolve, a gente só anda para frente, não anda para trás. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para como era o sistema da Idade Média, como é que era trivium? Primeiro o menino aprendia, antes de qualquer coisa, nós vamos aprender gramática, retórica e lógica. E dentro da gramática, nós vamos aprender relação, grafema, fonema, então letra e som. Nós vamos aprender o que são os morfemas. O menino nunca vai ter problema com desilusão, mesmo que ele nunca tenha visto. Eles não conseguem mais fazer. Porque ele sabe que essa generalização, que é a engrenagem da linguagem, eles não têm. Do pensamento. O pensamento deles, na verdade, com esse anti-ensino, a maioria, eu falo que tem a cognição, né, o raciocínio verbal, analfabeto. Porque ele não conseguiu desenvolver, porque a estrutura da língua ela é negligenciada profundamente, né? Porque pula todo o modo como a linguagem, a essência da linguagem, né? Que é o quê? A linguagem é um sistema cognitivo sonoro de compartilhar conteúdos mentais. E esse sistema sonoro, ele é formado por padrões. Padrões mapeiam padrões de pensamento que são recorrentes e que se manifestam ali naquela cadeia de Lego. E você nunca olha para isso, porque é proibido, porque é mecanicista, porque não está no contexto, né? Então, eu chamo de um ensino burro, por quê? Porque, por exemplo, né, colocando que a Eva viu a uva, a crítica do Paulo Freire é uma crítica burra. Por quê? Porque você não está ensinando sociologia para sua criança. O foco não é nem esse. Adultos, porque também eles falam, não, mas Paulo Freire, a metodologia dele era para adultos, mas adultos aprendem como criança, igual. É o mesmo processo. Qual é o alvo da aprendizagem ali? É fazer aquela criança compreender a lógica do sistema escrito e depois automatizar isso, como ter uma prática adequada para automatizar. Por quê? Porque a leitura, ela tem que ser uma ferramenta sem esforço. Você não pode se esforçar para ler. Exato. Você tem que bater o olho e ouvir o texto
Pelos olhos. Exato. A Você ponto do ouve texto pelos falar com olhos. você. Exatamente. Você tem que ouvir, fazer o seu... Qual é o processo neurocognitivo? É fazer o cérebro ouvir com os olhos. Só que se a parte... porque a linguagem é uma estrutura sonora. Se você tem toda uma rejeição, mas sonzinhos e não sei o quê. Eles a linguagem tratam como se fosse bobagem, a linguagem é mecânico. sentido. Tá, mas como que o cérebro acessa os sentidos por meio da linguagem verbal? Processando a estrutura sonora da fala. Não tem outra maneira de de seres humanos se comunicarem via linguagem verbal se não é por essa estrutura sonora. Sobre essa automatização, Simone, eu queria te perguntar sobre memória. É um tema que tem tudo a ver. É bem debatido também. Há uma demonização, eu sinto, da repetição, do processo de memória, de guardar. Eu não tenho que ficar gravando isso. Determinadas coisas precisa. Por que estão demonizando tanto esse processo? Então, porque... Eu acho que é por ignorância mesmo de como funciona a aprendizagem humana. Sim, como o ser humano aprende. O papel da memória. A aprendizagem pressupõe memória. A aprendizagem não é memória, mas pressupõe. Porque a gente tem pelo menos 2 sistemas, né? Então tem a memória de trabalho que você usa ali para fazer o processo de elaboração mental. E tem que haver repetição, porque esse processo que você está elaborando ali na repetição é que vai mandar as informações para a memória de longo prazo, que vai consolidar. E depois que for para lá, essa base de conhecimento, ela, por sua vez, ela apoia o trabalho da memória. A memória, hoje, ela é vista não só como armazenamento, mas como codificação, recebimento da informação através da memória sensorial. Isso. Atualização da informação e armazenamento. Isso. E nesse armazenamento, você puxa e dá a chance... Linguagem simples, né? Dá a oportunidade da memória de trabalho executar numa ação. Então, você libera recursos cognitivos para a compreensão. Então, na leitura, a automatização dos processos, ela permite que a leitura se torne ali mais automática, porque eu automatizei alguns fatos e procedimentos. Fato de que as letras representam sons, procedimento, como eu vou unir esses sons para formar as palavras. Eu repeti isso e aí eu consigo agora liberar recursos cognitivos para compreensão. Quando isso não acontece, o que acontece? A criança fala, eu não gosto de ler, eu não quero ler, não gosto de aprender. Então, a ciência cognitiva, o Daniel Willigan, ele tem um livro excelente que ele fala, por que os alunos não gostam da escola? E aí ele fala, quando a gente faz algo que a gente faz bem, a gente quer fazer mais e a gente se torna melhor naquilo. Quando a gente faz algo que a gente não consegue fazer, o que a gente vai fazer? É altamente exaustivo. Você vai parar de fazer aquilo. Então, é um sintoma quando uma criança diz... E eu acho que o que ainda piora isso tudo é o seguinte, nós estamos falando para o nosso aluno que ele é capaz de construir o conhecimento sozinho. Que ele é capaz de ser crítico. E isso lá no vestibular é cobrado no Enem, porque você tem que fazer uma proposta de intervenção, que é de uma capacidade crítica que o menino não tem. Como é que ele vai resolver os maiores problemas do Brasil? Então, o tempo inteiro a gente está falando para o menino que ele é muito mais, dá conta de fazer muito mais do que, na verdade, ele sabe que ele dá conta. Então, aí ele fica... o discurso é de muita potência, de muita capacidade, você consegue, quando na verdade ele não sabe. Então, a gente cria indivíduos falsos, fragmentados, mascarados. Eu gosto muito do que a Mari fala. Ela fala assim, gente, vamos tirar a máscara? Professoras, tá dando errado, vamos tirar essa máscara? Alunos, vocês estão aprendendo porcaria nenhuma, vamos tirar essa máscara? Vamos começar do começo? Back to basics, né? Exatamente. Vamos nos reunir em torno da bandeira? Sem essa palhaçada. Gente, vocês que estão aí na cátedra, deu errado. Vamos de novo? Vamos. Faz de conta. Exatamente. E aí eu queria trazer O professor também não pode corrigir, mas o aluno não pode... eles estão... Aí o aluno se acha também, então eu devo estar certo, seguindo esse caminho aqui também, né? Tem um autor português, José Moraes, ele fala que a causa do fracasso na alfabetização é esse levantamento de hipóteses sobre o sistema de escrita quando ele é errado.
Porque ele acha que ele aprendeu, então ele acha que estabeleceu ali e compreendeu o sistema de escrita, que é a base de toda a aprendizagem. Exatamente. E aí é um fracasso, é um fracasso atrás de fracasso. Então a gente tem que realmente voltar ao básico. E nós estamos aqui falando sobre o ensino infantil, mas é claro que essas pessoas crescem. E este problema já permeia a nossa educação brasileira há décadas suficientes para essas pessoas já terem passado várias vezes pela universidade. Tanto é que a universidade hoje virou... Tá complicado. No mínimo complicada. E tem documentário da BP sobre isso, né, Arthur? Com certeza, tem um Unitopia. Unitopia, a gente foi até dentro das salas de aula universitárias, entrevistamos professores, alunos, especialistas e mostramos um local, um ambiente bem, como eu posso dizer, insalubre. Gostei da escolha. Eu gostaria de, inclusive, vamos passar o trailer para o pessoal entender um pouquinho a dimensão desse problema? Roda o trailer aí. Entrar na UNB, em qualquer universidade federal, para muitos jovens sempre foi um sonho. A gente está aqui no vão da FEFELESH, na USP, fazendo um acampamento em defesa do povo palestino. A gente está se inspirando nas lutas internacionais que estão acontecendo. Todo o ensino médio, ou mesmo antes, quando a gente fez uma visita aqui no campus da faculdade, se tornou um sonho entrar nessa universidade. O primeiro evento que eu realmente presenciei, tinha uma menina lá que ela estava seminua, com uma tinta vermelha, simulando como se ela estivesse menstruada. E nesse momento eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Complicado, né, Lara, essa situação toda? Complicado. Kátia, você fala uma coisa no seu livro... Simone, desculpa, que você fala uma coisa no seu... Gente, é porque é Kátia Simone, mas ela falou que na terra dela o pessoal costuma chamar pelo segundo nome do nome composto, então é Simone. Simone, minha querida, você fala uma coisa na sua falácia socioconstrutivista, que é um baita livro, fica a dica de milhões, bilhões, trilhões, muito bom. Já tá aparecendo na tela o livro. Que é a linguagem que entrou na academia. E essa linguagem que, sim, ela é extremamente abstrata. Isso. Sofisticada, ela dá um ar de que você é burro porque você não está entendendo que ela é sofisticada. Então, uma coisa que você fala lá, são muitos substantivos abstratos, e eu não lembro se foi você, mas eu vi em algum lugar, sobre esses plurais. São assim, aprendizagens. Saberes. Saberes. Você que fala isso lá, né? É igual, não existe um feminismo, feminismos, que aí tudo cabe nessa linguagem. Tudo. E aí existe a linguagem do bem, que é essa dos saberes, essas abstrações que na prática não correspondem a nada. E existe a linguagem do mal. Caligrafia, linguagem do mal. Professor, linguagem do mal. Memorização, linguagem do mal. Ensino explícito. Ensino explícito, muito linguagem mal. do mal. Que é a linguagem muito mais denotativa. Isso, porque quando objetiva. Ela tem uma correspondência real na realidade, né? E a outra não tem, porque ela é a linguagem da ideologia, ela tá ali muito mais para escamotear do que para revelar propriamente, né? Eu queria que você falasse, por favor, agora para as professoras, para os professores, para os educadores que nos ouvem, que eles não estão loucos se eles não entendem os trabalhos universitários. Eles são incompreensíveis. A BNCC é ruim mesmo, não é ruim? Fala pra nós, Simone. Fala rasgado. É um lixo. É um lixo, Acho que eu fui a primeira pessoa nesse país a falar BNCC é um lixo. Abertamente, publicamente. Quando eu comecei a receber as abençoadas formações, né? Porque a minha rede estava em processo de adequar os currículos, que acabou se tornando um nada. Eu falo que nós não temos currículo, né? E o pessoal eu sou muito amada. Então, esses documentos públicos não valem nada? Não. É isso. Não, eles não têm objetividade nenhuma, eles não servem como parâmetro, né? Para a criação de bons currículos, de boas práticas. Tudo que está no universo hoje da pedagogia, eu chamo de... pseudociência e
anti-ensino, é tudo para o anti-ensino. Sabe, é impressionante como eles conseguiram, qualquer ideia de qualquer pensador que foi trazida para a educação, ela foi interpretada como anti-ensino, né? Por exemplo, a ideia de que as aprendizagens, né, o ensino precisa ter momentos significativos, é verdade, tem mesmo, né? Mas o que torna o ensino significativo? É aquilo fazer sentido para a criança, é aquilo estar ao alcance da criança, embora ofereça um nível de dificuldade, né, de desafio para ela, tem que estar adequada, ela tem que entender por que ela está fazendo aquilo, para quê, onde ela vai chegar. Tudo isso é tornar o ensino significativo. Agora, como que a educação hoje interpreta o ensino né? Significativo? Vou falar de novo dentro da minha área, língua portuguesa. Então, o professor lá precisa fazer com que a criança escreva o gênero regras de jogos, que é um gênero instrucional, então todo jogo tem regra, você coloca o título do jogo, coloca o número de jogadores e as regras e o que cada um vai fazer. Ah, tá, como que nós vamos tornar essa aprendizagem significativa? Vamos criar um jogo com a criança, vamos jogar com a criança. Então, o professor ele tem que criar um jogo com a criança, ele tem que perder a aula jogando com a criança, né? Produzindo as regras ali oralmente para depois a criança escrever aquilo. Gente, agora do ponto de vista neurocognitivo, o que lé tem a ver com cré? O que você jogar com a criança e brincar com a criança e criar as regras do jogo com a criança tem a ver, do ponto de vista cognitivo, com a tarefa de escrever. Sabe, que nem, por exemplo, 6º ano, eu tenho que ir lá, 1º bimestre, produzir com as criancinhas um conto de aventura. Ai, professor, o que nós vamos fazer? Orientação da formação docente. Ah, professor, vamos brincar de caça ao tesouro com as crianças. Você cria um tesouro, pega um tesouro, acessório. Coloca, esconde na escola, corre com as crianças para lá e para cá. Gente, no que essa atividade que vai dispersar a atenção da criança completamente tem a ver? Tem a ver, né? Tem a ver com aí vira um projeto, né, que ela Simone? Vira um projeto. Que ter para escrever. A criança que não sabe ler e escrever as palavrinhas da língua. A gente tira o foco do essencial. Exatamente. Tem um estudo, porque ao redor do mundo, esse socioconstrutivismo e tudo mais, eles denominam a Inger Enquist, né? A Inger maravilhosa. Ela denomina como a nova pedagogia. Então, assim, ela relata em um dos livros, que também é excelente, A Boa e a Má Educação, ela relata o caso da Suécia. Você leu isso? Né? No caso da Suécia, que foi feito eles voltaram, eles sempre nos rankings de educação, e aí eles deram uma guinada para essa nova pedagogia. Toda essa ideia. Então, eles viram, assim, em 10 anos, cair muito. Você tem um artigo sobre isso. Eu tenho. Muito bom, no Língua e Tradição, inclusive. Isso. Né? Eu fiz os vários casos, inclusive o da Finlândia. Também, mais recente. E a Suécia é interessante porque caiu rapidamente, assim, 10 anos... Caíram em 12 posições, isso equivalia a 40 pontos, é muito ponto. É muito. E aí... é o ranking do PISA. Tá. Ao contrário disso, eles tiveram um incremento no investimento de 80%. Então, eles tiveram mais investimento com menos resultado. E os autores são economistas, então eles não olharam com viés pedagógico, mas a Inger olhou. Então eles colocaram lá, do ponto de vista econômico, não funcionou, e ela, do ponto de vista pedagógico, por que não funcionou? Exatamente por essa questão que a Simone falou. Um dos motivos foram que os professores, eles estão sendo desviados das suas funções originais e centrais do ensino. Mas voltaram atrás, pelo menos? Eles voltaram? A Suécia acho que está voltando, eu não sei. A Finlândia está começando. Porque isso é no mundo inteiro, né? Isso não é só aqui no Brasil. Paulo Freire inventou, na verdade, começou não, com o Cero do começou Piaget. um movimento ali na década de 90, né?
Começou nos Estados Unidos até, com Holy Language. Holy Language, mas assim... E aí foi. Mas os países... Só que alguns estados dos Estados Unidos, né, superaram isso, não todos. A Inglaterra... Mas, então, isso que eu ia comentar. França, o interessante é que os países... voltou. Os países que são líderes... Só caem. A gente já foi o último lugar, mas os países que são líderes do ranking, todos partem da premissa, de alguma forma, de que o ensino da linguagem tem que partir da fonética e fonologia. Isso. Oh, que interessante. Então, Inglaterra, né? Assim, a neurociência já bateu o martelo. A França aboliu o ministro da Educação francês também aboliu, falou, não, nós não vamos mais o método global, que é uma abordagem forma global de ensino. De materializar na prática o construtivismo, porque tá coerente com as ideias, com as premissas. Que é assim, você olha para a palavra, você entende a forma dela, mas você não fica com cada um dos... Você não aprende de fato a ler. Não, é adivinhação. O código, ele é ignorado. Você força o sistema visual da criança a olhar, ler a palavra como se fosse um emoji. Entendeu? Um signo global. Sim. Né? E aí, em vez de ter que aprender uns 30 fonemas, seria ela tem que direto. aprender memorizar, tentar memorizar, que é impossível. Isso eu acho mais louco. Mas explica isso pra nós. Então, porque a linguagem, ela é um sistema inteligente formado por padrões e que evoluiu para economizar memória. Então você não precisa criar uma palavra para cada coisa. As palavras, elas têm sentido composicional. Então você pega ilusão, desilusão, ilusório, sabe? Então a linguagem, ela tem esses padrões sonoros que mapeiam esses conteúdos ali, que são não só semânticos, mas da engrenagem da língua. E eles são acoplados nas unidades, e você vai montando a estrutura discursiva. Quando a criança não recebe esse ensino, ela nunca olha para isso, ela ignora isso, porque ela olha palavra por palavra. Signo por signo. E depois não adianta mais tentar voltar a isso do modo como acontece agora. Eu volto de novo para mim, porque é a minha angústia diária. Amanhã estarei em sala de aula de novo. Lá com as minhas crianças de 6º ano, eu tenho que fazê-los produzir narrativa de aventura, eu tenho que produzir poema e etc, etc. E essa criança, ela desconhece completamente essa estrutura, né? Então ela não tem o raciocínio verbal dela, linguístico, não funciona, né? Ela não consegue mesmo organizar as ideias, né? E outra coisa, aí no currículo, dentro daquele gênero, você tem que trabalhar 500 mil coisas, que nem no caso 6º ano, tem substantivos, o tipo de substantivo, tudo. Só que a criança, né, a gente sabe intuitivamente o que é um substantivo. Só que para você adquirir a compreensão consciente disso, demora. Não adianta você definir, substantivos são palavrinhas que nomeiam as coisas. A criança nem consegue desvincular o rótulo, a palavra, da coisa em si. Entendeu? Então, o ensino hoje, ele fica muito definindo, verbo é ação, verbo é estado. Aí a criança vira para mim e fala, professora, reunião é ação, né, de reunir. Está acontecendo. Você entende? Porque ela não se desvincula do sentido. Porque o que é se alfabetizar e aprender a língua portuguesa? É você transcender o sentido e olhar para a forma. Porque a linguagem é a formatação dos sentidos da mente, é a formatação sonora. A gramática é isso. Então, se você não tem um ensino que direciona a atenção da sua criança desde sempre para essa formatação, ela não vai, sabe? Aparentemente, se você trabalha substantivo casa dentro do campo semântico e depois reproduz aquilo na prova, a criança vai acertar as questões, ainda mais se for alternativas, né? Ela utiliza os recursos Mas no possíveis. fundo ela não sabe o que é um substantivo mesmo. Sim.
Esse método... Você entendeu? Ela não sabe o que é um verbo mesmo. Ela nunca olhou... Porque o que é um verbo? Sim. O verbo é um tipo, é uma categoria de palavra que se tem um comportamento dentro da estrutura. Formal. O que caracteriza o verbo é o comportamento que ele tem na estrutura linguística. Se você nunca olhou para aquela... E isso implica conhecer conjugação verbal, porque é ali que a palavra está... se transformando e se manifestando e se relacionando com as outras. Se você nunca olha isso, não tem como você entender um verbo. Verbo é ação, é estado, pelo sentido. Não dá. Tem um artigo que você Meu próximo comentou... livro fala disso. Nossa, muito bom. Você comentou sobre a atenção, Simone. A questão da atenção estar naquilo que é foco da aprendizagem. Isso. Tem um artigo científico que eles analisaram, porque a gente tem as neuroimagens agora, então a gente consegue mapear o cérebro leitor, o resultado da alfabetização, e eles fizeram uma avaliação. Quando o foco é para a palavra inteira, como é no nosso país, a gente é como se ativasse o circuito errado de leitura. Exatamente. Derraene fala isso nos neurônios da leitura. Exatamente. Ele também continuou, mas esse é um artigo mais antigo, mas eles colocam lá, é como se a gente ativasse mais a área de reconhecimento visual, não linguagem. Então, é como se a gente processasse as palavras como imagem. Exatamente, e a imagem é o que eu uma falo. linguagem. E outra coisa mais séria, porque a linguagem verbal, ela estrutura a nossa linguagem oral depois, né? Ela se retroalimenta ali. Então, a gente tem uma defasagem, inclusive, na linguagem oral, quando a alfabetização ela é mal conduzida. Exatamente, no raciocínio verbal. Esse método construtivista, ele é feito assim para depender mais das famílias? Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu imagino, pela grande parte da sociedade, que você tem aquele pai, aquela mãe, que ao chegar em casa, às vezes cansado do trabalho, ele ainda precisa ensinar o filho. Ele era um professor particular do filho, porque ele percebeu que o filho não deu conta de aprender o básico na escola. Então ele paga a escola, aí a criança não aprende e aí ele ainda tem que ensinar em casa. Ou pagar. Esse tipo de método, ele é dependente da família? É assim. Só como é que a família entra nisso? Só colocando uma questão. Chorando. Chorando. Pagando. Mais uma vez, né? Não, mas assim, o construtivismo, ele não é um método, né? Ele é uma premissa, uma ideia, concepção sobre aprendizagem, desenvolvimento cognitivo e tudo mais. É como se ele estivesse mais acima. Aí depois a gente tem ali dentro o método que mais está associado a essa premissa construtivista da construção do conhecimento. Então, inclusive, construtivistas mesmo negam métodos, falam, não tem que ter nenhum, livre. A criança vai aprender por osmose. Mas no Brasil, o que a gente tem são as práticas que se baseiam nessa ideia, mas que colocam em xeque a alfabetização a partir das maiores unidades, que seria um método global. Nos Estados Unidos é o whole language, a partir de palavras inteiras, análise de palavras inteiras, textos inteiros, e assim vai chegando. E aí sim, daí este método global, tem vários estudos trazendo para isso, acho que é um estudo de Bayer, que é o seguinte: crianças com alto capital cultural letrado, com famílias que estão ali desenvolvendo a linguagem oral, uma boa interação e tudo mais, elas vão ter mais facilidade com esse método global. Elas vão aprender, são aquela metade da sala. Porque hoje a alfabetização no Brasil, ela é assim, ela é aleatória. Aleatória porque 50 aprende, 50 não aprende, 50%. E todo mundo passa de ano. Exato, você não pode reter porque uma hora ela aprende. A ideia é essa, por trás dessa aprovação automática, progressão continuada. Enfim, por trás disso tem essa premissa construtivista, por isso que não retém. Enfim, daí esse alto capital cultural letrado das famílias, ele minimiza as dificuldades. Isso. Porém, a escola ela existe principalmente para quem está em maior vulnerabilidade, em baixo capital cultural letrado. E aí não vai funcionar. Para esses casos, olha, eu tenho uma aluna que relata assim: os pais são analfabetos, me dá vontade de ensiná-los a ler também.
para poderem ajudar os filhos. Então, as realidades no Brasil são díspares, é muito heterogêneo. A escola existe para exatamente essas pessoas que têm um baixo capital cultural letrado. E o interessante é que existem habilidades preditoras, existe método fônico, que as pesquisas convergem. Para esses e para todos, porque se faz bem para esses, faz bem para todos. Mas para esses é ainda mais essencial, porque senão eles não vão conseguir aprender. Então, as famílias, elas têm que correr atrás, mas o ideal era a gente, assim, escola, formar as professoras. E as professoras, elas não são culpadas por isso é verdade. As professoras, elas estão tentando fazer o seu melhor. Eu vejo com as minhas alunas o seguinte, elas entram na faculdade, por que alguém entra numa faculdade que vai ensinar alguém? Porque ela quer ensinar alguém a ler. Só que o que acontece lá dentro é uma dissonância cognitiva. Porque vem as autoridades, vem o professor doutor e fala que, olha, você não vai ensinar o seu aluno. Daí a professora fala, como que eu não vou ensinar? Eu vou ensinar, eu entrei aqui para ensinar. Daí ele fala, tá bom. Mas será que você pode deixar a criança fazer do jeitinho dela? Entendeu? Ou seja, então ele não pede, ensinar. ele pede algo absurdo. Aí ela primeiro nega. E depois ela fala, ele fala algo menos absurdo, tem um modus operandi. Tem no livro Maquiavel Pedagogo, o Pascal Bernardin, ele relata isso, inclusive com documentos globais e tudo mais. Ele relata, existe técnicas de manipulação psicológica acontecendo dentro das escolas, universidades. Porque aí a pessoa, ela negou aquilo que era muito. Não vou ensinar. Mas se eu deixar ela construir, deixar do jeitinho dela, não corrigir e tudo mais, bom, isso eu posso concordar. Pronto, tá ali. Na prática é não ensinar. É Tá um tipo ali de a manipulação. duplo pensamento do homem. Essa dissonância. Você sabe que mas... Mas aí, como custa muito ela ter uma prática diferente do que ela pensa, daqui a pouco ela tá se conformando, né? O pensamento dela se conforma a uma prática que ela tem que ter. E aí, qual que é o combate disso? O combate é ela reconhecer que ela é manipulada. Você tem que reconhecer, primeira coisa, você tem que ver a realidade, tem que falar, realmente, a realidade grita. Eu tenho que reconhecer que aqui tem... eu não estou fazendo aquilo que eu acreditava no início. Então, voltar de novo em torno da bandeira, aquela pílula vermelha, reconhecer isso e buscar informação. Qual que é o antídoto para tudo isso? É o quê? Se a gente tem de um lado a abordagem socioconstrutivista do conhecimento construído, livre autonomia, né? A gente tem do outro lado algo que não é nem sequer apresentado. Isso é ainda mais sério. Que é a abordagem de ensino explícito e sistemático. Então, eu vou ensinar... Educação clássica. Basicamente é isso. Mas isso é interessante. Hoje, a neurociência da aprendizagem, a ciência cognitiva, ela vem confirmar os pressupostos da educação clássica. É sensacional. Quando a gente vê, né, o método pedagógico dos jesuítas, quadrível, trível, a gente vê primórdios, Lara Brenda, tudo que a gente estava falando. Magistro, quando a gente vê isso tudo... Funcionava mesmo. Funcionava. Inclusive, temos um episódio aqui com o Rafael Falcão sobre educação clássica. Nossa, baita episódio. Conversa paralela, muito vale bom. muito a pena ver. Simone, quando você... No prefácio do seu livro, você fala que quando você chegou à sala de aula em 2013, de volta, você constatou duas coisas. Primeiro, os alunos sabiam nada. Segundo, havia uma enorme indisciplina. Também. Você percebeu uma relação de causalidade mais do que uma de correlação? Com certeza. Só? Porque os alunos, se eles estão ali e eles não estão dando conta, né, do conteúdo, aquilo está tudo confuso, principalmente aquele aluno que vai avançando sem saber ler e escrever, ele não tem muito o que fazer em sala de aula senão brincar, né? E então, sim, tem muita relação. É lógico que hoje, né, de 2013 para cá, outros fatores têm, né, no que se refere à indisciplina, tem... Piorado. São inúmeros fatores. Mas, com certeza, a ausência aí da leitura e da escrita, do domínio, né, dessas habilidades básicas, ela deixa o aluno... Até o próprio sentimento de baixa autoeficácia, né? De ser inadequado, de não conseguir, cria
às vezes em muitas pessoas, aquele comportamento de agressividade, de revidar, né? Então, De fuga mesmo. De fuga e de, né? E aí então, não tem... assim, em muitos momentos, nesses anos todos, alunos que eram problema, para mim ficou claramente assim, que o problema era porque eles não sabiam ler e escrever, né? Então, aquilo... Gera uma angústia. Gera, e aquele... Na sala, ele não tem o que fazer ali. 6 horas do dia dele. Hein, Lara? Mas eu acho que pra gente encerrar até esse programa de uma forma positiva, a gente tá falando de tantos problemas aqui, né? Fico imaginando Acho que a os gente pais tem que ouvindo e falando, meu voltar Deus. pra falar que funciona. Tem tanta coisa pra gente abordar ainda nesse tema, é um baita tema. Vocês comentem aí se vocês gostariam de um segundo episódio a respeito desse com assunto. certeza. Trazer, às vezes, uma palavra de consolo a esses pais que estão nos ouvindo, né? O que eles podem fazer? Como é que eles encontram vocês nas redes sociais? Ou as professoras, né? As professoras. Quem são essas pessoas que estão falando sobre isso, né? Falando um pouco das suas iniciativas. Dá para fazer um caminho alternativo hoje mesmo, sem ter que mudar o sistema inteiro? Às vezes aprender em casa com esse pós-aula ali, ensinar algumas coisas aos filhos. Eu vou começar por você, Simone. Bom, a primeira coisa que eu falo para os pais é: leiam para seus filhos desde bebês, leiam muito, muita historinha, cantem muito, ouvir muita música, né? Sempre ter essas brincadeiras que direcionam a atenção da criança para a linguagem, para a sonoridade da linguagem. Ter jogos e brinquedos aí, né, que façam ajudem a criança a conhecer o alfabeto, o nome das letrinhas, a forma das letrinhas, o som. Então, durante a leitura mesmo, pega o dedinho da criança, né? O sapo, né? Faz aquela leitura, depois lê tudo. O sapo pulou, né? Então, e a criança gosta disso, né? Isso é o básico, e não dar celular para crianças menores de 12 anos. Não deem celular para os filhos, e no caso de detectar aí, né, dificuldades de leitura, de escrita nas crianças na escola, procurar profissionais que oferecem esse apoio, né, da instrução fônica, do ensino estruturado, sistematizado, né? Quais suas redes sociais? O meu Instagram é Kátia Simone Benedetti. E só. Não, os livros, Kátia? Ai, os livros! Fala os seus livros, mulher, que são obra-prima. Ela tá vendendo seus livros mais melhor do que você. Não, mas eu sou péssima para essas coisas. Deixa que eu sou boa. Tá bom. Livros são ótimos. Então, tem na minha livraria, inclusive. Já fica a dica. O Falácia Socioconstrutivista, ele é o primeiro livro que veio dessa crítica, né? Porque depois que eu me deparei ali com aquela situação estranhíssima, né, da sala de aula, eu fui pesquisar, acabei me encontrando o Diarrhine, né, e aí saiu o Falácia, né, eu comecei também a fazer essa varredura na literatura da ciência da leitura para analisar o que eu vi em sala de aula, né, então saiu o Falácia. Depois disso tem o Azul, que é o contra o anti-ensino da língua portuguesa. Por quê? O que eu vejo é um anti-ensino mesmo, né? Eu não ensinar. E aí eu apresento uma abordagem de ensino da língua a partir mesmo de como o cérebro processa a linguagem, né? De como não só a linguagem oral, a linguagem escrita, né? E o livro trata disso, assim. Então, para quem gosta de linguagem, estudo da linguagem, tem os modelos atuais, né? De como o bebê adquire a linguagem, desenvolvimento, a questão aí da estrutura também, dos níveis de linguagem. E aí agora tá para sair pela Quirion, um próximo, que aí ele já tem uma pegada mais prática mesmo. Eu acho que vai ficar bem claro, assim, para
até para sistemas de ensino, professores organizarem bons currículos, porque ele traz uma proposta de ensino integrado da escrita, da leitura e da gramática da língua, desde a educação infantil. Né? Mas não ensinando a terminologia da gramática, mas direcionando a atenção da criança para como a gramática se manifesta, ensinando a criança a manipular esse Lego, essa estrutura da linguagem. Perfeito. E a escrita também como apoio a isso. Né? A escrita como a linguagem nas mãos. Quando que ele sai? Tá para sair até abril, pela Quirion. Ansiosamente. E você, Mari, linda? Bom, a Simone acho que falou direto para os pais, né, de forma mais direcionada. Eu queria falar para as professoras. Eu acho que assim, não vai vir formação de cima para baixo. Não acredito nisso. Eu acho que a formação é nossa. Então, as professoras que estão aqui, eu costumo dizer, vocês não estão mais na ignorância. Então, não estando mais na ignorância, alguma coisa tem que mover a gente a resolver esse problema. Então, a gente nomeou aqui os problemas, mostrou alguns caminhos, mas o caminho é abordagem de ensino explícito, sistemático, método fônico de alfabetização, desenvolvimento de habilidades preditoras, e tudo isso pode ser integrado em qualquer lugar que você esteja. Então, eu estou na sala de aula numerosa, sala de aula com alunos com transtornos de neurodesenvolvimento, sala de aula de inclusão, 30 minutinhos por dia, vocês acreditam que é isso? 30 minutos por dia de um programa estruturado, a gente consegue ensinar a ler. Porque alfabetizar não precisa ser difícil. Não. É algo que envolve muitos sistemas, a gente falou muitos nomes, muitas coisas que a gente falou aqui. Eu tenho certeza que as professoras não ouviram falar, e tem muito mais a ser dito, realmente. Só que é possível aprender isso de uma maneira simples, uma linguagem acessível e materializada na prática. Então, é totalmente possível. Eu divulgo, aqui no YouTube eu tenho a minha rede, divulgo conteúdo gratuito, tenho jornadas de alfabetização, que eu ministro 7 aulas sobre alfabetização. Então, assim, dá pra gente ter uma boa noção. Gente, só pra... No YouTube é Mariane Assis Dias e no Instagram, Mariane Assis _Dias. Já tá aparecendo na tela. E é isso, eu tenho formação em alfabetização, que eu tenho uma metodologia desenvolvida com essa base do ensino explícito, que é uma brincadeira, é o S, que é ESSI, que é uma brincadeira do S, 2S, do som da letra S, mas é a base do ensino explícito, sistemático, e o I é bem instruído, porque eu não acredito que é aplicar atividades. Isso não vai resolver. Exatamente. Tem que ter não vai resolver, já vou adiantando, cortando seu caminho, não vai resolver pegar a folhinha de atividade, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, porque isso você já faz, já tem um esforço para fazer isso e não funciona. Então, é bem instruído, uma professora bem formada. Então, eu tenho formação em alfabetização com essa metodologia S, com programas, e a pós-graduação, que eu peguei o termo do letramento, exatamente, já que é um letramento no Brasil, é colocado do jeito errado, surrupiaram, né, a ideologia, pegou esse termo, mas eu quero colocar no lugar certo, porque eu também acho que não adianta a gente combater muitos os termos se eles já são de uso, mas a gente pode colocar no lugar certo. Então, a pós-graduação em alfabetização e letramento, segundo a ciência da leitura. Ótimo. Que maravilha. E uma coisa que você mencionou, não posso deixar de resgatar aqui, que eu achei interessantíssimo, que ela falou que tem o Teller também, e ela tem 4 filhos, então como é que é? Você coloca também para ouvir as histórias? Porque a Simone falou também das histórias, eu acho que é interessante a gente bater nessa tecla justamente para o pessoal que está nos ouvindo, que é uma iniciativa da BP, né, de trazer grandes clássicos. Então, falamos aqui de Ortega y Gasset, é um livro que está lá, Rebelião das Massas. Tem livros de Machado de Assis, de George Orwell. Tem livros infantis para crianças. Até Shakespeare para crianças. Então vale muito a pena você conhecer o Teller. Como é que é? Você já chegou a seus filhos assistirem o Teller lá? Sim, e é muito bom, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou colocar eles
em telas, que a Simone falou, não coloque em telas, mas você coloca para ouvir. Esse processo envolve escuta atenta e ativa, que ativa lá na alfabetização uma questão que é a memória fonológica, a capacidade de ouvir as informações, retê-las e processá-las. E aí eu colocaria para os pais que, ao utilizarem o teller, que utilizem e coloquem para os filhos ouvirem, porque às vezes você não consegue ler em voz alta, ou não consegue ler. Tem muitos pais que não tem prosódia, não tem pronúncia adequada, e falar, como que eu vou ler? Porque tem que ter uma boa referência. Então, coloque, escutem, eles têm que ter boas referências de como a história deve ser lida, mas mais do que isso, eles promovam uma atividade que é a habilidade narrativa da criança. Então, terminou de ouvir um certo trecho, olha, agora narre para mim, o que você acabou de ouvir? Não é o que você acha, porque na educação o que você achou da história, vamos julgar a história. O que você ouviu? Então, narre essa história. A habilidade narrativa, além de envolver esse propósito da memória fonológica, atenção, ela é um preditor para a compreensão leitora. Exatamente. Quem compreende oralmente bem tem capacidade posterior, com o ensino adequado de decodificação e tudo mais que tem que fazer parte, compreende textualmente. Então, assim, a compreensão oral é um preditor de sucesso para a compreensão textual. Ó, pessoal de casa, vocês ouviram da boca de uma profissional, não precisa dizer mais nada aqui. E se você quiser garantir o Teller, ele está dentro desse plano mensal da BP. Você ganha 30 dias para poder testar o Teller. Então, aproveita aí, o QR Code está aparecendo na tela e tem o link na descrição. Assine a Brasil Paralelo hoje mesmo. Muito boa noite, Lara. Foi um baita podcast isso aqui. Tá louco, eu não tinha dúvida nenhuma. A gente já queria há muito tempo falar sobre isso. Chamamos duas sumidades na área, né? Duas guerreiras, vamos combinar. Meninas, muito obrigada. Um prazer enorme recebê-las aqui. Espero que nós tenhamos o episódio 2, porque o episódio 2 vai ser mais propositivo, né? Vai ser uma coisa, vamos fazer o caminho. Tem que preparar o terreno, né? Mostrar qual o tamanho do problema. Exatamente. Como a gente combate o problema. Acho que esse episódio tem uma importância muito grande, que é situar as pessoas primeiro, na dimensão do problema, e segundo, nas particularidades desse problema, né? Porque ele é cheio de nuances. Isso. Às vezes a gente se perde nessa linguagem ideológica de ambos os lados, inclusive o próprio lado de combate a esse socioconstrutivismo, às vezes também cai numas valas comuns, do tipo, é tudo culpa de Paulo Freire. Exatamente. E aí eu acho que isso acaba empobrecendo o debate. Isso, né? Com certeza. Muito obrigada, queridas. Nós que agradecemos, eu que agradeço, foi um prazer. Prazer é meu, Lara. Valeu, um beijo e um beijo para você que nos assiste.